Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Japão, um país que é importantíssimo tanto no cenário asiático quanto no cenário global. Aqui a gente tem algumas características gerais. Então, a capital é Tóquio. A gente tem aqui à direita um mapa mostrando, representando onde fica Tóquio e outras grandes cidades importantes no Japão. O regime de governo do Japão é uma monarquia parlamentarista, o que significa que eles têm um imperador, que existe um imperador que foi definido de forma hereditária, então só será imperador do Japão quem é filho do atual imperador, né, o filho mais velho, mas o imperador ele não é o chefe do poder executivo. O chefe do poder executivo vai ser o primeiro-ministro, que vai estar ligado ao parlamento. Então, o parlamento, os deputados e senadores é quem decidem quem será esse primeiro-ministro, que é um regime característico do parlamentarismo. A moeda do Japão é o ien, então a gente tem aqui no canto direito superior da tela uma representação, né, dessa moeda. E as principais religiões da China é o shintoísmo e o budismo. O principal idioma falado no Japão é o japonês. E aqui a gente tem algumas características físicas do Japão. A área, a extensão territorial do Japão é de 377.915 km². Então é um país pequeno, principalmente se você for pensar nos vizinhos, né? Ele é vizinho da Rússia, que é o maior país do mundo, com mais de 17 milhões de km². Também é vizinho da China, que tem mais de 9 milhões de km². Então é um país pequeno, se for considerar o tamanho dos outros países do mundo. Mas apesar de ser pequeno em extensão territorial, ele é um país muito populoso, com 126.730.000 habitantes. Isso quer dizer que existe uma densidade populacional muito grande. Além do território japonês ser reduzido, ainda tem uma característica física que é muito importante. 80% do território japonês ele é formado por montanhas. E como a gente já viu em outros vídeos, esse tipo de relevo ele não é propício para a ocupação humana. Então, a maior parcela da população japonesa se encontra nessas áreas de planície litorânea. Se a gente for pensar naquele mapa que foi mostrado no slide anterior, aqui, ó, a maioria das grandes cidades japonesas estão nessa costa do Oceano Pacífico, nessa costa leste. Por quê? Porque é onde a forma de relevo é mais propícia para a ocupação humana. Então, essa região do interior japonês não é tão povoado. E o seu subsolo é pobre em recursos minerais, então eles não têm muitos recursos minerais, não tem minério de ferro, não tem diversos recursos minerais, ouro, prata. Então, a gente tem um país que ele é pobre em recursos minerais. E aí, durante a maior parte da história japonesa, o Japão vai ser um país mais agrário, mais agrícola, onde a maior parte da população tem um estilo de vida mais simples, baseado na agricultura, e era um país pobre. Em termos econômicos, comparando com outras economias do mundo, a economia japonesa não era uma economia forte. E aí, em 1870, a gente tem a Era Meiji, que é quando o Japão começa a se industrializar. Então, existe um investimento muito forte em indústria de base. Então, todos os países, quando eles começam a se industrializar, eles começam investindo nessa indústria de base, que é essencial para, num segundo momento, conseguir ter uma indústria de alta tecnologia. E especialmente a indústria siderúrgica, a indústria do aço. Essa industrialização ela é feita principalmente pelos zaibatsu, que eram famílias japonesas já nobres que receberam investimento do Estado, do governo, para que desenvolvessem essas indústrias. Então, essas famílias nobres elas conseguem levar o desenvolvimento industrial com o apoio do governo japonês a essas indústrias. E aí, nesse período de industrialização, o Japão, assim como as outras potências industriais, passa a produzir muitos produtos industriais e, com isso, começa a querer vender essa mercadoria para outros lugares.
Então, começa o período de imperialismo japonês, que é aquele período que o Japão invade a China em busca de mercado consumidor. Então, um mercado consumidor para a venda dos seus produtos industriais. Além disso, a gente tem que lembrar que a China é um país gigante e muito rico em recursos minerais, coisa que o Japão não é. Então, invadindo a China, ele conseguia esses recursos minerais a um preço muito mais barato e conseguia impor o seu produto, a sua mercadoria para essa população chinesa. Isso acontece até a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão perde, né? A gente tem aqui uma imagem da bomba de Hiroshima sendo lançada, né, que representa o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do Japão para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E com essa derrota do Japão, se inicia uma nova fase no Japão, que vai ser muito importante para a economia tanto do Japão quanto para a economia mundial. Então, como consequência da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele ocupa o Japão e impõe várias sanções de guerra por eles terem perdido, mas os Estados Unidos, ele financia a reconstrução japonesa. Então, depois de uma guerra, principalmente de uma guerra com a proporção da Segunda Guerra Mundial, os países que saíram da Segunda Guerra Mundial, principalmente da Europa e da Ásia, eles saíram completamente destruídos. E eles precisavam de se reconstruir, não tinham dinheiro para isso. Os Estados Unidos entram financiando essa reconstrução do Japão, mas também tutorando. Então, eles ficaram ali orientando como deveria ser essa reconstrução. Uma das imposições dos Estados Unidos ao Japão, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, era que esse país ele não pudesse mais ter exército. Então, o Japão para de ter gastos com gastos militares. Além disso, ele é proibido também de ter indústria bélica, de ter indústria de armas. Então, essa é uma área da indústria que o Japão não pode mais ter por conta do Tratado de Guerra. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos ele financia as empresas, principalmente siderúrgica, metalúrgica, toda a indústria japonesa que já existia, ela é financiada para ser reconstruída pelos Estados Unidos. E por que os Estados Unidos, que jogou 2 bombas nucleares no território japonês, decide fazer essa reconstrução do Japão? Porque o Japão, ele passa a ser o principal polo de combate dos Estados Unidos na Ásia contra o socialismo, que é do período da Guerra Fria. Então, acabando a Segunda Guerra Mundial, a gente inicia o período de Guerra Fria. E essa Guerra Fria, ela era uma guerra ideológica do socialismo contra o capitalismo, do socialismo representado pela União Soviética contra o capitalismo contra o socialismo. E os Estados Unidos não queriam que houvesse uma expansão do socialismo por toda a Ásia, coisa que já acontecia. Se a gente for ver no contexto chinês, a China já estava passando por uma guerra civil que tinha como objetivo instaurar um regime socialista. Outros países do Sudeste Asiático também instauraram um regime socialista durante esse período. Então, uma forma de manter o Japão como uma potência capitalista era os Estados Unidos financiando a reconstrução depois da guerra. O Japão se tornando capitalista, ele não se tornaria socialista, porque já era um país com grande potência industrial, e além disso, podia investir e ser um apoio ali na Ásia para os Estados Unidos contra o socialismo. Então, em 1960, 15 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão se torna um grande produtor de eletrônicas e automóveis. Então, a reconstrução da indústria japonesa ela acontece de maneira rápida. Em pouco tempo, o Japão já se torna um dos principais países produtores de uma mercadoria já muito industrializada, de alta tecnologia. E, em 1980, o Japão começa a exportar, a expansão, né, a expandir suas indústrias para o resto do mundo. Então, empresas japonesas, elas começam a colocar sedes em outros lugares do mundo. Isso acontece principalmente ali na Ásia, mas também vai acontecer no resto do mundo, como por exemplo no Brasil, a gente já tem montadoras de carros japoneses aqui no Brasil. E aí a gente tem um modelo de produção típico do Japão. O Japão,
ele cria um modelo de produção mais flexível que passa a ser exportado para o resto do mundo, que é o chamado toyotismo, que vem da fábrica Toyota. Então, é um modelo de produção onde só se produz a mercadoria quando ela é comprada, então, de acordo com a demanda. Conforme as pessoas precisam daquela mercadoria, é que eles vão produzir aquele bem, principalmente carro. O modelo de produção anterior, que era o Fordismo, que foi inspirado no Ford, que era predominante nos Estados Unidos e em grande parte do mundo, era um sistema de produção que produzia-se a mercadoria em grandes quantidades para tentar tornar ela mais barata e, depois que ela estivesse pronta, via-se como ia vender. Então, com aquela mercadoria em estoque é que aconteceria a venda. Então, a mercadoria já estava pronta e ia vender. No toyotismo, não. No toyotismo, espera-se a demanda, espera as pessoas comprarem para poder produzir isso. Isso porque o Japão, como a gente viu, é um país pequeno, é um país que não tinha condições de estocar grande quantidade de mercadoria e não tinha condições de depender da demanda dessa mercadoria, de impor uma demanda. Então, eles esperam que ela aconteça para que depois produzam a mercadoria. Essa forma de produção ela vai ser passada para diversos outros países do mundo. Atualmente, as principais indústrias do Japão vai ser a indústria automobilística, indústria química e de alta tecnologia. Alta tecnologia, computador, celular, televisão. Então, a gente tem grandes marcas no cenário mundial que são japonesas e que a gente já conhece. Então, por exemplo, a Sony, ela é uma marca japonesa, uma marca de celular, né, de produtos eletrônicos que a gente já conhece. Também tem a Epson, que também é uma empresa de alta tecnologia, a Panasonic, a Nintendo, que faz videogames, né? Então, existem várias empresas que exportam esses produtos de alta tecnologia para o resto do mundo. A indústria da pesca, ela também é muito importante no Japão. Então, o Japão é o terceiro maior produtor do mundo de pescado e eles fazem essa pesca de uma forma que dentro do próprio navio, eles já pescam, eles já tratam, eles já embalam e quando chega no porto, essa mercadoria já está pronta para ser vendida. E aqui por último, a gente tem a mão de obra qualificada. Então, a mão de obra japonesa, ela é muito qualificada. Por quê? Porque durante tanto a era Meiji quanto depois, com a segunda onda de industrialização depois da Segunda Guerra, o Japão investiu maciçamente em educação. Então, ele qualifica uma pessoa de maneira que ela consiga trabalhar em diversas áreas da alta tecnologia e seja uma mão de obra extremamente especializada, por isso que eles conseguem produzir uma mercadoria diferenciada em relação à tecnologia e essa mão de obra ela passa a ser central dentro desse sistema de produção, porque é ela que vai gerar inovação e vai gerar novos produtos para venda internacional e nacional. Tá bom, gente? Então, essas são as principais características do Japão. E aí eu vou deixar para vocês também um vídeo sobre os tigres asiáticos. Tchau, tchau!